Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Yuri Alberto, atacante do Corinthians, se destaca como um dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro atualmente. De acordo com um estudo do CIS Observatório do Futebol, o jogador ocupa uma posição de destaque entre os 5 atletas com maior valor de mercado do país. O valor de Yuri Alberto é estimado entre 17 e 23 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 104 milhões de reais a 141 milhões de reais, considerando a cotação atual. Essa avaliação coloca o atacante do Timão como uma das maiores promessas do futebol nacional. No ranking dos jogadores mais caros do Brasil, Yuri Alberto aparece logo atrás de nomes como Paulinho, do Atlético Mineiro, Pedro, do Flamengo, Flaco Lopes, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. Entre esses atletas, Pedro é o único que nasceu antes dos anos 2000, o que torna a presença de Yuri Alberto entre os mais valiosos ainda mais impressionante, considerando sua juventude e alto potencial de valorização no mercado. A valorização do atacante também é visível nas propostas recebidas nos últimos meses. Em setembro de 2024, o empresário de Yuri Alberto revelou que o jogador foi sondado por ao menos 5 clubes interessados em sua contratação. Desses, 3 vieram da Premier League, a liga inglesa, um dos destinos mais cobiçados por jogadores de futebol de alto nível. No entanto, o Corinthians rejeitou todas as ofertas, deixando claro que o atleta é considerado peça fundamental no elenco. Isso reflete não só a qualidade técnica de Yuri Alberto, mas também sua importância dentro do planejamento do time. Yuri Alberto chegou ao Corinthians em janeiro de 2023, com um contrato válido até o final de 2027. Antes disso, o jogador havia sido emprestado pelo Zenit, da Rússia, ao Timão, em meados de 2022. Desde sua chegada ao clube, o atacante tem mostrado um rendimento impressionante e conquistado cada vez mais espaço entre os principais jogadores da equipe. Em 2024, Yuri Alberto vive sua melhor temporada como profissional. Com 25 gols até o momento, ele se consolidou como o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Além disso, ocupa a posição de vice-artilheiro na Copa do Brasil. Esse desempenho extraordinário reforça ainda mais seu status de um dos maiores talentos do futebol brasileiro e um dos mais cobiçados no mercado. A temporada 2024 tem sido, sem dúvidas, um marco na carreira do atacante, que continua a brilhar a cada jogo com a camisa do Timão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força nos últimos dias e colocado os torcedores do Corinthians em estado de alerta. A ameaça de uma perda drástica de pontos, que poderia comprometer a posição do clube no Campeonato Brasileiro, está cada vez mais próxima de se tornar uma realidade. O motivo? Uma possível violação das regras de fair play financeiro. Se confirmada, a sanção imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, pode resultar na perda de 3 pontos, afetando diretamente o desempenho da equipe. O regulamento de fair play financeiro, adotado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, visa garantir que os clubes atuem dentro de suas possibilidades financeiras, prevenindo o endividamento excessivo e promovendo uma concorrência mais justa. Segundo fontes que acompanham de perto o caso, o Corinthians estaria sendo investigado por não cumprir alguns desses requisitos, o que levantou o alerta das autoridades desportivas. O clube paulista, que já enfrenta dificuldades financeiras, pode estar em risco de punição severa, que afetaria diretamente sua classificação no campeonato. O impacto dessa punição seria devastador. Para muitos, perder 3 pontos pode ser a diferença entre uma vaga na Libertadores e a frustração de ver o time fora da competição continental. O Corinthians, com sua história de conquistas e torcida apaixonada, estaria diante de um cenário ainda mais delicado, visto que qualquer queda na classificação pode gerar uma pressão imensa tanto nos jogadores quanto na diretoria. Em meio a essa incerteza, a expectativa sobre o veredito do STJD se intensifica, com todos aguardando ansiosamente por uma definição. O clube, por sua vez,
tem se mostrado resistente à possibilidade de punição. Em nota oficial, a diretoria do Corinthians reafirmou seu compromisso com a transparência financeira e garantiu que está colaborando com todas as investigações do STJD. No entanto, mesmo com os esforços para regularizar sua situação, o temor de uma sentença negativa continua pairando sobre o Parque São Jorge. A decisão, que pode ser tomada em breve, é aguardada com grande tensão, pois ela pode redefinir o futuro do clube na temporada. A notícia da possível perda de pontos fez com que a torcida do Corinthians, conhecida por sua paixão incondicional, se dividisse entre os mais cautelosos e os mais otimistas. Muitos torcedores questionam a seriedade da acusação, defendendo que o clube mereceria mais tempo para regularizar sua situação financeira. Sempre fomos guerreiros, nunca recuamos diante das dificuldades. Tenho certeza de que vamos superar mais essa, afirmou um torcedor nas redes sociais, refletindo o otimismo de uma parte da fiel. Para eles, a punição seria uma injustiça, visto que o Corinthians estaria tentando se ajustar às exigências do mercado. Por outro lado, há quem sinta que a sanção seria merecida, caso se comprove a infração. Para esses, o futebol precisa ser mais profissionalizado e as regras devem ser aplicadas de forma rigorosa para garantir um campeonato mais equilibrado. Se o Corinthians não seguir as regras, que sofra as consequências, como qualquer outro clube. Não adianta reclamar quando a casa não está em ordem, comentou outro torcedor em uma publicação. Este grupo vê a situação como um reflexo da responsabilidade que os clubes devem ter com suas finanças, principalmente em tempos de crise. A polêmica sobre a perda de pontos também reacendeu discussões sobre a falta de transparência no futebol brasileiro. Muitos torcedores exigem uma explicação mais clara da diretoria sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores. O Corinthians deve ser mais transparente com a torcida. Precisamos saber o que está acontecendo, principalmente com a gestão financeira do clube, disse um membro de uma organizada. Esse sentimento de incerteza também é compartilhado por quem, apesar de se preocupar com a sanção, quer entender melhor as causas do problema e como ele pode ser solucionado. Com o futuro do clube em jogo, os corintianos estão atentos a cada movimento do STJD e aguardam por um desfecho que possa preservar a integridade da equipe no campeonato. Se a punição de 3 pontos for realmente imposta, a pressão sobre a diretoria será imensa. A torcida, que sempre foi um alicerce em momentos de crise, agora se vê diante de uma nova batalha, em que o apoio incondicional ao time será colocado à prova. A expectativa é de que, seja qual for a decisão, a Fiel continue a empurrar o time para diante, sem perder a fé em sua recuperação. Independentemente do desfecho, o caso tem gerado um debate importante sobre a sustentabilidade financeira dos clubes brasileiros. Se o Corinthians for punido, isso poderá servir como um alerta para outras equipes, reforçando a importância de se adaptar às novas exigências financeiras do futebol moderno. Resta saber se o clube conseguirá evitar essa penalização ou se o STJD irá, de fato, aplicar a perda dos preciosos 3 pontos, alterando os rumos da competição. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!